Eu tenho pensado que, certamente, uma das funções mais difíceis da atividade humana é aquela de, em caso de uma tragédia, um acidente qualquer, não havendo condições de socorrer todas as vítimas, ter de fazer uma triagem decidindo quem será atendido e em que ordem será atendido. É sabido que, em muitas regiões e em muitas situações, nem é necessário que haja um acidente. É no dia a dia mesmo, a falta de recursos faz com que os profissionais da área médica tenham de escolher quem morre, quem vive. Não é fácil, por exemplo, se só tendo como atender 30, os que precisam são 100. Ainda que não se trate de uma escolha pessoal, mas circunstancial, é muito complexo fazer isso. É muito difícil. Não é fácil também escolher em relação a condenar. Quando um grupo se envolve em um crime, determinar quem é quem dentro daquele grupo, dentro daquele contexto, e sentenciar de modo justo cada um, não é fácil. Decidir não é fácil. Decidir, por exemplo, os termos de um tratado de paz é outra função que exige extrema capacidade de negociação, extrema inteligência, capacidade de interpretação da realidade. Entre o acordo e o conflito, entre a guerra e a paz, a diferença pode estar no detalhe. Um dos maiores estadistas franceses foi Georges Clemenceau. Clemenceau, tendo vivido entre a segunda metade ali do século XIX e a primeira metade do século XX, foi conhecido de um modo muito especial pela maneira como ele lidou com a questão da tolerância. Em certos aspectos, ele foi considerado muito intolerante. Foi conhecido como o tigre. A sua capacidade de articulação foi responsável, segundo alguns, por fazer caírem cerca de 6 governos. E décadas antes da Primeira Grande Guerra Mundial, ele já se posicionava contra a tolerância com o recém-formado Império Alemão. No auge da guerra, em 1917, ele foi escolhido como primeiro-ministro da França, cargo que ele assumiu até o fim do conflito e permaneceu nele até o Tratado de Versalhes em 1920. Na verdade, Georges Clemenceau foi responsável por presidir os longos debates da Conferência de Paz que ocorreram após a Grande Guerra. Ele não se incomodava apenas com questões internacionais. Ele era mesmo mordaz contra o mau comportamento de funcionários públicos. E quem lida com funcionários públicos compreende que essa dificuldade é muitas vezes real. Clemenceau disse: a escadaria de um ministério é um lugar onde os que chegam atrasado cruzam com os que estão saindo mais cedo. E ele sabia quão difícil é eliminar esse tipo de problema. Ele também escreveu, preocupado com toda forma de tolerância a erros, que, com o tempo, toda tolerância se torna um direito adquirido. Não só se naturaliza a tolerância, como se legaliza a tolerância. Há muitas atitudes difíceis no campo das decisões, que exigem muito preparo, porque as consequências podem ser terríveis em caso de erro. E nem sempre as circunstâncias colaboram para que as decisões possam ser acertadas. Escolher quem merece o bem, quem merece o mal, a quem abrir a porta e para quem fechá-la, nem sempre é algo simples. Não é simples nem quando se trata de sermos
ou não sermos tolerantes conosco mesmos. Ainda bem que nem todos os males são tão maus, ao menos na aparência. Ainda mal que nem todos os bens são tão bons, ao menos na aparência. Costumamos não nos importar tanto com os pequenos males, e às vezes nem nos importamos sequer um pouco, como, por exemplo, assistir filhos pequenos xingando. Há muitos que são capazes até de rir e outros de aplaudir e incentivar. Outro caso é deixar crianças expostas a programas impróprios para a sua idade. Toleramos a todo momento comportamentos errados de nós mesmos, como uma fofoca aqui, um deslize ali, e assim vamos seguindo. Este é um dos problemas ao se lidar com os aparentes pequenos males. Eles não são encarados com a seriedade que merecem, não são rechaçados, não são condenados com a veemência que lhes cabe. Ao contrário, a benevolência para com esse malzinho, ele é alimentado, arranja-se um lugar para ele, e quem o repreende ainda é visto como intolerante ao extremo. Afinal, é apenas um malzinho, incapaz de grandes danos. Por que tanto medo de algo tão irrelevante? O comum é concordarmos sobre situações extremas. Por exemplo, todos somos contra pessoas que assassinam, que violentam, que roubam e coisas desse vulto. Mas pequenas mentiras, pequenos desvios de comportamento, pequenos abusos, costumamos relevar. Perdoamos quase que antecipadamente, consideramos como banal, algo que todos fazem. Então, enquanto há concordância sobre os grandes males, sobre os pequenos há muitas divergências. Quase como se cada pessoa tivesse intolerância maior para um tipo desses males, enquanto considera insuportável outro tipo, como não tolerar quem fura a fila, passando sua frente, mas achar normal colar no exame acadêmico, deixando para trás aqueles que foram éticos na prova. Embora cada caso seja sempre um caso, não resta dúvida que é impossível a sociedade fazer leis individualizadas, uma constituição ao gosto de cada pessoa. Isso ocasionaria um tipo do que se chama de anarquia e provocaria o estado de guerra de todos contra todos, como bem escreveu o filósofo Thomas Hobbes. O relativizar os malezinhos é um grande mal ou um grande bem? Porque, por um lado, brigar por pequenos detalhes pode ser mesmo uma luta insana, uma luta inviável, sem razão. Acontece que o que pode ser chamado de pequenos detalhes pode ser apenas o embrião de um gigante que se levantará um dia à sua frente para se lhe opor, ou se opor a outro que nenhuma culpa tem de alguém haver sido condescendente com aquela coisinha que, à semelhança de um ratinho inocentezinho, pode causar doenças mortais, ou um vírus tão minúsculo e interessante, mas que pode dizimar populações. Seria o primeiro vírus da Covid-19 um pequeno mal? Era só umzinho, tão pequenininho. Onde quero chegar é que fazemos vista grossa, relevamos incompetências ou inconveniências muitas das vezes onde não deveríamos, em nome da tolerância, da misericórdia imediata, sem medirmos as consequências dessa atitude no futuro. Vou exemplificar. Vamos dar uma chance a fulano na direção desse setor, coitado. Preste atenção no coitado, porque ninguém pensa coitado de alguém quando lhe dão o que é adequado à sua competência. Assim, eu repito, vamos dar uma chance a fulano, coitado. Ele quer tanto.
Ou pode ser porque nunca lhe deixaram dirigir nada. Pode ser também porque, desde que fez aquele estrago, desde que causou aquele prejuízo, desde que agiu tão indevidamente, precisamos ajudá-lo a salvar sua autoestima, coitado, devolvendo-lhe a função, coitado. Georges Clemenceau também escreveu que o ser humano, por causa da sua ignorância, tem uma imagem tão equivocada de si que, justo por ser ignorante, pensa que é sábio. E aí está a razão por que ele aceita assumir funções para as quais não tem competência. O ser humano é realmente muito complexo. Ele, ao mesmo tempo em que pode ser excessivamente cruel com alguém que erra, pode ser excessivamente permissivo em relação ao outro que também erra. O mais comum é não haver equilíbrio. A essa altura, você já deve estar se perguntando se eu vou ser contra a tolerância ou o quê? Vamos então para esse o quê? É que se uma palavra mal falada pode afastar pessoas para sempre, se o atraso no socorro pode fazê-lo chegar tarde demais, se o descuido numa auditoria pode gerar prejuízos absurdos, se o erro no tratamento pode matar, a pergunta que fica é: ao sermos tolerantes, estamos sendo tolerantes com quem? Só inconvenientes para a função poderiam ser tão tolerantes com os inconvenientes para a função. Uma coisa é errar sendo e fazendo o melhor possível dentro das circunstâncias. Outra é errar estando no lugar de quem sabidamente estaria melhor preparado para acertar. Não é para evitar esses males que existem escolas de tantos tipos? Na escola há simulações a todo instante. Essas simulações têm o objetivo de preparar, de testar o nível da preparação. Infelizmente, a escola também tem certificado coitadinhos como aptos, e saem aptos a causar estragos. Parece até aquelas indulgências medievais que perdoavam antecipadamente os pecados. Dicionários relacionam tolerar com não impor obstáculo a algo, consentir, aguentar-se conformando de modo submisso e suportar resignadamente. Isso significa que quem tolera abre as portas. E quando diz que tolerar é suportar resignadamente, significa que aceita pacificamente as dores e os sofrimentos decorrentes, porque resignar é desistir de enfrentar, é abrir mão, é renunciar. Fica claro que alguém que seja responsável nunca deveria se sentir desobrigado da responsabilidade. Nunca deveria se ver renunciando à sua responsabilidade, desistindo de enfrentar os problemas da sua função. É importante prestar atenção que a etimologia de resignar é retirar o selo, no sentido de retirar sua responsabilidade, de entregar, abdicar, lavar as mãos. Ora, se tolerar é suportar resignadamente, tolerar é querer se irresponsabilizar. E isso é um absurdo. Há leis que falam de corresponsabilidade de empresas que terceirizam seus serviços. E aí nos vem à mente por que não se exige a corresponsabilidade dos que toleram. A tolerância nunca deveria ser um suportar resignadamente. Por que deveríamos nos conformar assim, abrindo mão da responsabilidade? Se no campo empresarial o capricho, a dedicação, a busca pela excelência são exaltados, por que noutras esferas não é assim? Por que no campo moral tanto desleixo?
Por que tanta tolerância sobre males tão maléficos? Ao antigo ditado que diz que se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, foi posto em seu lugar o que diz que se você não se adequa aos valores éticos, os valores éticos se adequam a você. Já que não é possível uma lei e uma constituição para cada um, que cada um a interprete de modo particular. Chega de regras gerais, chega de padrões, chega de limites. Deixe o outro ser como quer ser, desde que não agrida aos demais. Aí é que está o ponto. Desde que não agrida aos demais. Qual é o nível aceitável dessa agressão? Por exemplo, o namorado pode gritar com a namorada, mas não pode bater nela. Pode gritar em que volume? E se estiver na frente dos outros e causar constrangimento? E quando estão sozinhos, pode gritar mais? Ele pode chutar a parede, mas não pode chutá-la nem chutar o cachorro. Mas pode quebrar coisas aleatórias no momento de fúria. Pode? Quais seriam os limites dos malezinhos? Se ela não liga, então está tudo bem? Se as pessoas não ligarem para traições, e alguns até as legitimam, se não ligarem para negligências, se racionalizarem os defeitos, tolerarem resignadamente, tudo bem? Será que o considerar algo saudável o torna saudável? Será que considerar algo irrelevante o torna realmente irrelevante? Conta-se que Diógenes, o grande filósofo do cinismo, vivia de maneira muito simples. Inclusive, é dito que ele morava num grande barril. Certo dia, Diógenes estava comendo uma sopa de lentilhas, considerado um dos pratos mais simples, e um tal de Aristipo, também filósofo e membro da corte, ao vê-lo comendo aquela refeição tão modesta, se aproximou e lhe disse: Sabe, Diógenes, se você aprendesse a se sujeitar ao rei, não teria de se sujeitar a comer alimento de nível tão baixo como esse prato de lentilhas. Aí Diógenes, olhando para ele com aquele olhar que fulmina, replicou: Sabe, se você, Aristipo, tivesse aprendido a se contentar com um prato de lentilhas, teria aprendido a não se sujeitar ao rei. A questão, então, é que tipo de concessões faremos? Que tipo de mal toleraremos? Que tipo de mal vamos legitimar? Não há como viver sem tolerar. Não vivemos com a opção da perfeição. Mas precisamos fazer uma triagem, precisamos estabelecer limites, pois há muitas tolerâncias que têm uma face terrivelmente intolerante, que ao incluir, exclui. É preciso escolher com sabedoria, e como não há como viver sem tolerar, cabe perguntar: que malezinhos temos tolerado resignadamente? Será que não estamos como aqueles a quem Cristo chamou de guias cegos, que coavam mosquitos, mas engoliam camelos?